Vibe Mundial FM. Quando Deus, o Todo-Poderoso, criou o homem, ele o imbuiu de duas características básicas. À medida em que ele o criou, a sua imagem e semelhança. O homem tem uma partícula divina especial e tem a capacidade de optar, escolher entre um caminho e outro, a livre escolha, o livre arbítrio. E Deus o diferenciou de outras criaturas, tanto no plano físico como no campo espiritual. No plano físico temos todos os outros seres vivos, e no plano espiritual nós temos os anjos, criaturas espirituais que surgiram pela revelação divina e que são uma espécie de engrenagens na máquina que faz surgir no encadeamento de mundos espirituais a realidade maior. Anjos são várias classificações, várias funções, são um verdadeiro exército espiritual. E a principal função dos anjos é louvar a Deus e fazer funcionar as engrenagens espirituais que dão origem a absolutamente tudo. Consta no Talmud que uma planta não cresce e não se desenvolve a menos que venha um anjo, lhe dê um peteleco, entre aspas, e diga, cresça. Os anjos, eles representam absolutamente tudo que existe no universo cósmico e sideral, no espaço físico. Há uma representação, ou uma representatividade, um correspondente nos mundos espirituais. Por exemplo, as 70 nações originais da humanidade possuem, cada qual, um representante no mundo espiritual chamado de Sar. Sar em hebraico coloquial, significa ministro, mas é o nome, a função dos anjos representativos de cada nação original. Vem a mística do judaísmo, a Kabbalah, por meio dos textos do Rav Chaim Vital, o principal aluno do Rabi Yitzhak Luria, do Arizal, que compilou todo o conhecimento do mestre, e nos explicam que tudo aquilo que o ser humano opera a nível de pensamento, fala e ação, gera criaturas espirituais. Gera anjos criados a nível de pensamento, outros tantos a nível de fala e tantos outros que são o efeito das ações, das práticas efetivas da pessoa nesse mundo. E esses anjos são a forma, eles movimentam as engrenagens espirituais na elevação espiritual da alma. Há outras tantas classificações de anjos, e os anjos, a função deles é justamente intermediar a emanação infinita da vitalidade de Deus e as criaturas no plano físico e material. São miríades, milhões, zilhões de anjos, onde a variante Z tende a infinito. Então há um verso de efeito das Escrituras que diz o seguinte: Ose Shalom Bimbromaf, aquele que faz a paz
nas suas alturas. Hu ya'aseh shalom aleinu. Ele fará a paz recair sobre nós. Ve'al kol Israel ve'imru amém. E sobre todo o povo de Israel, e que digam amém. Qual é a ideia aqui? De que há nos mundos espirituais verdadeiras batalhas entre anjos que representam a bondade de Deus, uma revelação maior de Deus, e a severidade de Deus, uma revelação menor, num equilíbrio de forças entre bondade e severidade. O arcanjo representativo da bondade é o arcanjo, o Malach Michael. E o Michael significa em hebraico Mikael. Quem é como Deus? E há um outro anjo chamado Gabriel, que é Gvurat Kel, a força, o vigor de Deus, associado a uma menor revelação de Deus dentro do equilíbrio. E que ocorre? Deus, quando há verdadeiras batalhas espirituais entre os anjos, batalhas de luz e escuridão, vem Deus e se revela plenamente. E naquele momento ele ofusca totalmente planos espirituais específicos, mostrando um nível de bondade chamado de Chesed Elyon, bondade celestial, num nível infinitamente maior, porque a origem espiritual dos anjos é a própria divindade. O que diferencia um ser humano de um anjo? A alma do ser humano, ela é proveniente do âmago, da essência de Deus. Os anjos, por mais que aparentemente sejam mais elevados, porque pertencem ao plano exclusivo espiritual, mesmo assim ele foi criado junto com os infinitos mundos espirituais. Há uma diferença que o livro Tânia, que é a obra básica e referência da filosofia racídica, que por sua vez é o âmago, é a fina flor da própria Kabbalah. O Tânia nos explica que a alma do ser humano, ela é proveniente da própria divindade, e porque quando Deus criou o universo, e não só o universo plano físico, mas os infinitos mundos adimensionais, que não ocupam lugar nem no espaço e nem no tempo, ele criou tudo a partir de 10 frases, 10 manifestações. O Tânia, baseado no Zohar, explica que assim como um ser humano, quando fala, para fazer vibrar as cordas vocais, há um pequeno deslocamento de ar, assim também Deus fez, entre aspas, um pequeno deslocamento. Mas quando a pessoa sopra, e está escrito em relação à criação do homem, que Deus criou um sopro de vida, uma alma viva nas narinas do primeiro homem, do primeiro casal. Esse sopro significa um deslocamento maior de ar, metaforicamente. Significa que quando a pessoa está soprando, vem um ar lá de dentro do pulmão, a ponto de, se ela soprar incessantemente, ela acaba perdendo o fôlego, o ar. Então, Deus criou o homem, o ser humano e a alma humana da sua essência maior, do seu âmago, do seu íntimo, que é infinito, e toda a criação foi criada, fez-se surgir por meio de aspectos mais exteriores de Deus, inclusive dos anjos. Os anjos são uma espécie de autômatos espirituais. Eles praticamente não têm vontade própria. E o que diferencia um anjo de outro anjo? O quanto eles captam da luz infinita de Deus. Se dois anjos captarem no mesmo nível a mesma luz,
aí não se trata de dois anjos, e sim de uma única criatura angelical espiritual. Eles estão na criação para louvar e engrandecer o nome de Deus no aspecto do automático, entre aspas, das engrenagens automáticas. Os anjos são responsáveis pelo sistema automático e o ser humano é responsável pelo sistema manual. Quando há uma crise no sistema automático, se reverte rapidamente para o manual. O manual tem a capacidade de inovar. O ser humano, esse sim, foi criado à imagem e semelhança de Deus. E os anjos, eles existem para servir tanto a Deus e aos propósitos divinos, como repassar a vitalidade de Deus para aquela criatura que foi criada semelhantemente ao divino, que é o ser humano. Quando o ser humano se conecta com Deus da forma ideal, ele é infinitamente, incomparavelmente superior aos próprios anjos. Vibe Mundial 95.